Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos continuar falando sobre frações? Nessa aula nós vamos fazer a correção dos exercícios que ficaram como tarefa e vamos também ver as páginas 129, 130 e 131 do livro. A tarefa de vocês era resolver essas adições aqui. Lembra que a gente já falou sobre algumas maneiras de resolver adições que têm denominadores diferentes? A gente precisa substituir por frações equivalentes, tá? Uma das maneiras de fazer isso é encontrando o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Vamos relembrar como que a gente faz isso? Aqui a gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 6, o 12 e o 2. A gente pode usar aquele dispositivo. Lembram que a gente tinha visto com 2 números e aqui a gente vai fazer com 3 números. A gente vai começar dividindo pelo primeiro número primo, que é o 2, e aqui os 3 números que aparecem podem ser divididos por 2. O 6 dividido por 2 dá 3, o 12 dividido por 2 dá 6 e o 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, esse número aqui, a gente já conseguiu o 1, tá? Ainda tem um número que pode ser dividido por 2, que é o 6. Então, o 3 não pode, eu repito, o 6 divido por 2 que dá 3 e repito o 1 aqui também. Agora eu posso passar para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1 e aqui também já tenho 1. Com isso, eu chego no fim e já encontrei, posso calcular o meu mínimo múltiplo comum, que eu faço multiplicando os fatores que eu encontrei. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Agora eu vou substituir cada uma das frações que eu quero somar ali por outras frações com denominadores 12. Como que eu faço para encontrar uma fração equivalente? A primeira com denominador 12. Se eu multiplicar o 6 por 2, eu encontro 12. Então eu vou multiplicar o 1 por 2 também, e eu fico com 2. O 12, a segunda fração já é uma fração com denominador 12, então eu só repito. E a terceira fração, para chegar no 12, eu preciso multiplicar o denominador por 6. Então, eu vou multiplicar o numerador por 6 também, tá? Assim, para encontrar o resultado aqui, eu repito o denominador e somo os numeradores. 2 mais 1, 3, mais 6, 9. Então, a resposta dessa primeira operação é 9/12, tá? Vamos também encontrar o mínimo múltiplo comum para a segunda operação. Começo dividindo por 2, obtenho 4, 2 e 1. Ainda posso dividir por 2. Aqui 4 dividido por 2 dá 2, aqui dá 1 e aqui dá 1. Ainda tenho 2, posso usar o 2 mais uma vez. Agora que eu obtive todos os 1s, eu multiplico todos os fatores e o resultado é 8. Então, eu vou somar frações com denominador 8, que são equivalentes às frações que eu tenho ali. A primeira já tem o denominador 8, a segunda, para chegar no 8, eu multiplico o denominador por 2, então eu multiplico o numerador por 2 também. E a terceira é 1/2, que a fração equivalente é 4/8. Somando aqui, eu ponho o denominador 8, 1 mais 2, 3, mais 4, 7. A resposta é 7/8. E a última, se eu repetir aqui esse processo, eu vou ver que o denominador também é 12. O mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 12 também é 12. Então, eu vou substituir por frações com o denominador 12. A fração equivalente aqui é 8/12, porque eu multipliquei o 3 por 4 para obter o 12. Então, eu multiplico o 2 por 4 também para obter o 8. Aqui, para obter 12, eu multiplico 6 por 2. Então, 2 vezes 2, 4.
e aqui eu já tenho a fração com o denominador que eu preciso. O resultado é 8 mais 4, 12 mais 2, 14. 14 dozeavos, tá? Com isso a gente resolve os exercícios que eu tinha deixado como tarefa. Vamos agora para o nosso livro. Nós vamos falar sobre a multiplicação de uma fração por um número. A gente já aprendeu a somar frações, subtrair frações. Será que dá para a gente multiplicar frações? Primeiro nós vamos pensar em multiplicar uma fração por um número qualquer. Multiplicar uma fração por um número, considerando o que já estudamos, não será complicado. Para fazer a multiplicação, podemos usar o mesmo método da adição. Vocês lembram que uma multiplicação, na verdade, é uma adição de parcelas iguais? Tá? Então vejam um exemplo. 5 vezes 3 quintos. Vamos representar essa fração por meio de desenhos. A fração 3 quintos, dividida em 5 partes e nós colorimos 3. Podemos efetuar a soma de 5 frações 3 quintos. Ó, foram empilhadas aqui, ó. 3 quintos, mais 3 quintos, mais 3 quintos e mais 3 quintos, tá? No total, a gente obtém 15 quintos. Cada desenho tem 3 quintos. Então, no total eu tenho 15 e o meu todo tá dividido por 5, tá? Então, olha aqui, somando as frações, usando o método que a gente conhece, que é o denominador é o mesmo, e eu somo os numeradores, tá? Ou seja, escrevendo do outro jeito, 5 vezes 3 quintos é 3 quintos mais 3 quintos mais 3 quintos mais 3 quintos e mais 3 quintos, que é igual a 15 quintos. Vejam que essa operação é equivalente a eu pegar o 5 e multiplicar só pelo numerador e manter o denominador. 5 vezes 3 dá 15 e o denominador eu não mudei, tá? Usando esse mesmo método, nós podemos fazer essas multiplicações aqui. Então vamos colocar os resultados lá. 2 vezes 6 sétimos, eu vou multiplicar pelo numerador, 2 vezes 6 dá 12 e vou repetir o denominador. Na letra B, 7 vezes 3, 21 e o denominador é 4. Na letra C, 1 vezes 8. Vejam que aqui o número que eu estou multiplicando está do outro lado. Não interessa. A multiplicação não faz diferença se você troca os números de lugar. Então eu vou fazer 1 vezes 8, 8 e vou manter o denominador 3. Tá? Tem mais o D, o E e o F. No D, 5 vezes 3, 15 e o denominador 9. Gente, prestem atenção nas letras, tá? Para ver os resultados. O exercício E, 12 vezes 1 dá 12 e o denominador não muda, é o mesmo. E na letra F, 10 vezes 1, 10 e o denominador também é 10. Olhem que legal, 10 vezes 1 décimo dá 1 inteiro, porque é 10 décimos. Mas, e professora? E se eu quiser multiplicar uma fração por uma outra fração? Como é que eu vou fazer? Vamos ver aqui. Considere a seguinte situação problema. O quinto ano B tem 24 alunos. Metade deles participará de uma peça de teatro e 2/3 dessa metade, ou seja, 2/3 dos que vão participar da peça, ficaram responsáveis por montar o cenário. Que parte dos alunos da turma ficou responsável pelo cenário? Eu até diria assim, que fração dos alunos da turma ficou responsável pelo cenário? Então vamos ver aqui. 1/2 de 24 alunos é 12 alunos, tá? Então aqui nós temos já 1/2 da turma, que são os 12 alunos. Dentre esses 12 alunos, 2/3 montarão o cenário.
Como eu encontro 2/3 de 12? Eu divido os 12 em 3 partes e considero 2. Se eu dividir esses alunos aqui em 3 partes, eu posso dividir assim, ó, 4, 4 e 4. E se eu for pegar 2 dessas partes de 4, eu vou ficar com 8 alunos. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos dividir o grupo em 3 e escolher 2 desses grupos. Eu dividi o grupo de alunos que vai participar da peça em 3 partes, cada parte é 1/3, tá? Mas são 2/3 que vão montar o cenário. Então eu vou escolher 2 partes dessas. Observe que 2/3 de 1/2 é o mesmo que 2/6 do total de alunos. Porque se a gente dividir os 24 alunos em 6 partes e pegar 2 dessas partes, vejam, a turma originalmente tem 24 alunos. Se eu dividir em 6 partes, cada parte vai ter 4 alunos. Se eu pegar 2 dessas partes, eu vou pegar 8 alunos, que é a mesma coisa que eu fiz aqui no desenho. Então eu posso dizer que 2/3 de 1/2, que era o que a gente queria calcular, 2/3 da metade da turma é a fração que vai montar o cenário, tá? É a mesma coisa que dizer que é 2/3 vezes 1/2. Então, vejam, aqui a gente está fazendo uma multiplicação de 2 frações. E o resultado que a gente encontrou é 2/6. Tá? Então, essa multiplicação aqui, 2/3 vezes 1/2 é igual a 2/6. A parte dos alunos do 5º ano B que ficou responsável pelo cenário corresponde a 2/6, ou seja, 8 alunos. Agora prestem atenção, na multiplicação de frações, multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Não é isso que foi feito aqui? Para obter esse resultado, eu posso fazer esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Vai dar certo sempre. Quando vocês forem multiplicar 2 frações, multiplique o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Assim, nós podemos resolver essas operações aqui. São de A até F. Eu vou apagar aqui só, vou manter as letras. E agora aqui as respostas são do exercício mão na massa, da página 131. 2/3 vezes 3/5, vamos lá. Multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 5, 15. Na letra B, 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 4 é 8. Na letra C, 2 vezes 3 é 6 e 5 vezes 7, 35. Na letra D, 6 vezes 6 é 36 e 7 vezes 7, 49. Na letra E, 2 vezes 5 é 10 e 7 vezes 9 é 63. E na letra F, 3 vezes 4 é 12 e 7 vezes 5 é 35, tá? Como tarefa de casa, vocês vão fazer agora umas operações de subtração. Então eu sugiro que vocês agora pausem este vídeo e copiem essas subtrações para vocês fazerem no caderno de vocês. Lembrem-se que para fazer as subtrações nós temos que ter denominadores iguais.
Como as frações que eu coloquei aí têm denominadores diferentes, vocês podem usar também aquele método do mínimo múltiplo comum para encontrar qual é o denominador que vocês podem usar para encontrar as frações equivalentes a essas que estão aí. Então, como tarefa, ficam essas 3 subtrações para vocês fazerem, relembrando mais um pouco do método de fazer subtrações com frações que não têm o mesmo denominador. Na próxima aula a gente vai fazer a correção desses exercícios e a gente se vê lá.